falando que precisa ser existem coisas que precisam ser tratadas e, na verdade, eu queria pedir licença aos irmãos, porque hoje eu vou falar um pouco mais acerca conceitual do relativismo do que propriamente o prático, porque falando do conceitual, eu acredito que muita gente, enquanto a gente estiver falando dos conceitos aqui, as pessoas vão estar lembrando de várias outras situações, de várias outras coisas. E só para poder iniciar aqui, tem como alguém pegar? Fábio, pega ali na minha mochila, dentro ali tem 2 folhas impressas ali, que eu vou precisar, na parte de trás dela. Isso, depois eu vou estar usando elas aqui, mas já para deixar elas aqui que vão ser necessárias. E para poder a gente tratar um pouco dessas questões conceituais, eu tive um professor na faculdade, lá na Gama Filho, quando eu fiz história lá, que eu tive um professor que ele costumava dizer que estava citando Voltaire. Segundo ele, Voltaire dizia que se vamos debater sobre um assunto, primeiro precisamos definir o que é esse assunto. Então, eu pensei em primeiro a gente começar a falar de onde vem essa questão de relativismo, de tudo, e para falar sobre relativismo a gente precisa falar um pouco sobre alguns paradigmas científicos. Aí o que é paradigma científico? O que é paradigma em primeiro lugar? Paradigma, vamos colocar assim, como eu estou falando que a gente vai tratar sobre muitos conceitos aqui, já de antemão peço uma certa licença aos irmãos para poder dizer que não irei me aprofundar em basicamente nenhum dos conceitos. Vamos ver, vamos ter noções básicas, porque são conceitos que, se a gente fosse se aprofundar em qualquer um deles, precisaríamos de repente, uns 6 meses para falar de cada um, ou mais. Para falar relativamente bem de cada um deles, a gente precisaria de pelo menos uns 6 meses. Mas a intenção aqui é a gente ter uma noção sobre aquilo que estamos falando. E quando a gente fala de paradigma, a gente está falando sobre um conjunto de normas, um conjunto de regras, um conjunto de costumes que eles determinam a visão de mundo e a forma de interação de uma sociedade. Em vários aspectos, seja no aspecto de lidar um com o outro, seja no aspecto da pessoa se relacionar com Deus, seja no aspecto religioso, político, filosófico, no aspecto profissional. Em cada área da nossa vida existe um paradigma que a gente segue, consciente ou inconscientemente. Até mesmo aquela situação que você acha que você pensa desse jeito, porque você estudou e você construiu o teu conhecimento, eu tenho uma novidade para te dizer. Você pensa assim porque alguém lá atrás escreveu algo, disse alguma coisa, fez alguma coisa, chegou até você, e com base nisso você escolheu reproduzir ou refutar. Ou seja, até a atitude de refutar aquilo, de não repetir, é porque você teve uma influência lá de trás que te trouxe essa consciência. E aí, como eu falei de alguns, um deles se chama Isaac Newton. Quem aqui já ouviu falar de Isaac Newton? Isaac Newton, físico. É o que todo mundo lembra quando fala de Isaac Newton, o físico matemático. Mas algum de vocês sabia que Isaac Newton foi alquimista, foi astrônomo, foi filósofo, físico, matemático e teólogo? Está falando disso? E curiosamente ele escreveu mais sobre alquimia e teologia do que propriamente sobre física. Porém, os escritos sobre a física, os escritos científicos dele, foram os mais relevantes para a humanidade. Isaac Newton, ele nasceu em 1642 e morreu em 1727. Ele
ele enxergava o universo como sendo uma criação de Deus. O universo, ele é um mecanismo muito complexo, construído por Deus, onde cada peça do universo foi colocada na posição exata para que esse mecanismo pudesse funcionar. E dentro dessa concepção de que o universo era um mecanismo criado por Deus, com as peças colocadas exatamente nas posições que estão para que o seu funcionamento fosse correto, foi que ele, com base em estudos e cálculos e todas as coisas, ele desenvolveu aquela teoria que a gente conhece como teoria da gravitação universal. Ou, como alguns costumam falar, que foi meio que um uso que fizeram da teoria dele, ação e reação, onde cada corpo exerce uma atração sobre o outro, e essa reação ela é proporcional a tamanho, distância e várias outras questões, mas principalmente massa, que é o que a gente conhece como peso, e distância vai determinar a atração que um corpo exerce sobre o outro. Mas de acordo com a teoria de Newton, todos os corpos exercem alguma atração sobre o outro. E com base nessa visão que ele tinha de que o universo foi criado por Deus, com cada peça colocada ali dentro, é que a gente lá atrás teve acesso a essa imagem do sistema solar, onde cada planeta, cada satélite tem a sua órbita perfeita, onde ela nem se aproxima demais dos outros astros e nem se repele demais. Ela mantém uma órbita constante porque, de acordo com o que Newton estudou e desenvolveu todos os cálculos, a relação entre a massa desses corpos e a distância que estão um do outro é exatamente aquela que permite que eles tenham essa órbita e não saiam dela. Então, a partir disso daí, Newton desenvolve essa teoria. Essa teoria fica vigente durante 2 séculos, basicamente, até que chega um indivíduo chamado Albert Einstein. Albert Einstein, ele era quando a gente fala de Einstein também, normalmente a gente lembra simplesmente de físico, né? Mas Einstein era um excelente violinista, era um bom velejador, gostava de filosofia também e física e matemática. Ele era o cara. Nasceu em 1879, melhor dizendo, e morreu em 1955. Em 1905, ele lança um artigo onde ele demonstraria a sua teoria da relatividade geral. E no que consistia essa teoria da relatividade geral? Lembra a visão que Newton tinha acerca da formação do universo? Essa visão? O Einstein, de acordo com a sua teoria, ele vê ali, e não entendam como algo conflitante, que essa teoria de Einstein, na verdade, ela não derrubou nada do que Newton havia escrito, simplesmente complementou. E Einstein colocou o quê? Essa atração exercida pelos corpos, ela se dá por conta daquilo que ele chama de sua posição no tempo-espaço. E o que seria o tempo-espaço? O tempo-espaço seria ali, grosseiramente falando, como quem aqui já se deitou em uma cama que estava forrada com um lençol bem esticadinho, uma cama com um colchão bem macio. Quando você se deita nessa cama, o que acontece com ela? Ela afunda, ela se deforma ali naquele lugar. Então, Einstein identificou o universo como uma grande teia, como um grande tecido, onde cada corpo provoca uma deformação nesse tecido, e através dessa deformação
é por conta desta deformação e da interação dos outros corpos com essa deformação que existe ou não essa atração entre os corpos. Por isso que vem acontecendo. E essa ação, ela é relativa à deformação que ocorre nesse tecido, tempo e espaço, e essa deformação, ela é relativa à visão do observador, assim como a influência que essa deformação vai exercer sobre os demais corpos. Então, depende da visão de quem está observando, de quem está estudando aquele astro. Márcio, mas a gente está falando sobre relativismo cristão, sobre um monte de coisa. O que você está falando aí sobre Einstein, sobre Newton? Não vim aqui para estudar física. O que você está falando sobre isso? Bem, a grande questão é que muitas vezes o mais importante, é bom a gente conhecer o que o cientista desenvolve, o que ele faz, mas muitas vezes o que mais influencia na nossa vida não é necessariamente o que o cientista, ou o que o teólogo, ou o que o filósofo, ou seja lá quem for, escreveu. O mais importante muitas vezes é o uso que é feito daquilo que foi escrito, que foi produzido. E aí a gente parte para falar sobre um outro estudioso que escreveu um livro em 1962, Thomas Kuhn, e o nome do livro é Estrutura das Revoluções Científicas. Thomas Kuhn, ele defende o papel da história na evolução da ciência. Ele defende que tudo o que acontece na história tem influência sobre para qual lado a ciência vai, para qual lado ela vai apontar. Depois de algum tempo de vigência, um paradigma ele começa a apresentar algumas anomalias e ele já não consegue mais responder algumas necessidades daquela sociedade. Vai tendo uma crise e é procurado um novo paradigma para poder explicar as novas demandas. E Thomas Kuhn ele diz que não necessariamente aquele paradigma científico que é aceito, ele não necessariamente é a verdade, mas é sempre aquele que melhor atende aos interesses daquele momento. E esses interesses podem ser políticos, filosóficos, podem ser religiosos, não necessariamente ter a ver com a ciência. E mais uma vez pergunta, Márcio, por que você está falando tudo isso? Vamos lá, dentro do paradigma newtoniano, paradigma de Newton, aquilo que muitas vezes a gente ouviu falar de que toda ação provoca uma reação. Então, vamos supor, como a gente estava aqui, usar o Fábio como exemplo, vamos dizer que eu chego aqui e dou um empurrão no Fábio. Então, o Fábio teria que me dar um outro empurrão de volta. Uma ação provoca uma reação. Aí, de acordo com o paradigma de Einstein, que é relativo à visão do observador, se eu der um empurrão no Fábio, ele pode ou não me devolver o empurrão, de acordo com o seu entendimento, de acordo com a sua visão da coisa. Então, aquilo que foi escrito para explicar a formação do universo passa a reger o comportamento da sociedade. Aquilo que antes Newton colocava como absoluto, Einstein vem e... Einstein não, né? Aqueles que se apropriam da produção científica de Einstein começam a relativizar. Então nada mais é absoluto. Newton colocava Deus como criador do universo. Newton acreditava que Deus criou o universo como um mecanismo perfeito que funciona e a partir da criação ele não interferiu mais no funcionamento. E os homens têm a capacidade de estudar as leis naturais que regem o funcionamento desse universo e através do estudo sistemático e contínuo dessas leis, o homem também aprofunda o seu conhecimento acerca de Deus e melhora o seu relacionamento com Deus. Essa era a visão de Newton. E aí, a gente vê o uso que é feito
da teoria de Einstein relativizando todas as coisas. Não, foi Deus que criou para quem acredita em Deus. E, mas e se eu não quiser acreditar que foi Deus que criou? Então, não preciso acreditar, não vejo a mão de Deus ali, então não acredito. E isso não passa somente para as questões de criação, passa para tudo na vida. Começa a reger tudo. Tudo aquilo que era absoluto começa a ser questionado. Não, isso daqui é verdade para você. Para mim não é necessariamente. Você entende dessa forma, eu entendo de outra forma. Você precisa respeitar a minha visão porque é relativo. A verdade passa a ser relativa. Então o que eu falo, então a culpa foi de Einstein. Não, a culpa não foi de Einstein. A culpa é aqueles que se aproveitaram dos escritos de Einstein para embasar seus próprios interesses. E a partir daí, a gente começa a ver, esse escrito de Einstein foi em 1905, que foi lançado. Aí por volta de 1920, um determinado grupo de cientistas sociais começam a perceber um fenômeno que acontece no mundo, mais precisamente nos Estados Unidos, que influencia o mundo inteiro, que é a questão do uso da indústria cinematográfica para poder meio que moldar a forma de viver do humano, aquele sonho americano de ser, aquela coisa de que lançou-se um fogão, então começa a se fazer qualquer tipo de propaganda, começa a fazer filmes, começa a fazer tudo quanto é tipo de coisa onde aparece o fogão, e a população inteira que vê aquilo precisa ter um fogão a gás em casa. Todo mundo tem que ter. Então aquilo ali começa a moldar o modo de ser. Daqui a pouco foi o automóvel. Então todo mundo tem que ter um automóvel. E eles começam a perceber que isso funciona. Alguns cientistas sociais ali por volta de 1920 começam a perceber que isso funciona. E alguns deles, criam vários conceitos, dentre os quais o que mais se destacou, que a gente pode falar, é o conceito da indústria da cultura, onde eles percebem que a cultura ela pode ser usada para definir os rumos que a sociedade vai tomar. Eles começam a perceber isso, e algumas pessoas também fazem uso dessa descoberta para poder levar a sociedade para o lado que querem levar, sempre através da cultura. E isso a gente vê até hoje, né? Todo mundo, quando para assistir televisão, filme, vê uma peça teatral, de alguma forma, aquilo ali está incutindo algum tipo de valor na tua cabeça ou questionando algum tipo de valor que você tem. E tudo começa a se seguir. E por que eu chego e falo que muitas vezes a questão não é necessariamente o que o cientista escreveu, mas sim o uso que fazem dessa teoria? Um dos criadores desse conceito de indústria da cultura, Theodor Adorno, no final da sua vida, ele teve depressão, e alguns atribuem a sua morte à depressão por conta de ver o uso que estava se fazendo da teoria desenvolvida por ele. Para vocês terem ideia da coisa. E aí, dentro ainda de tudo isso que eu estou falando, antes de entrar propriamente na questão do relativismo, de tudo, dentro da utilização desse conceito, começou a ser utilizado largamente, de várias formas, e a sociedade, de uma forma geral, cada sociedade, ela tem, desde que o mundo é mundo, isso acontece. Cada sociedade ou cada comunidade, ela tem um conjunto de assuntos, normas e valores que podem ser conversados livremente dentro daquela sociedade. Tem uma aceitação muito boa ali, tem outros que têm uma aceitação mediana, uma parte aceita, outra não, e tem aqueles assuntos que são, vamos dizer, tabu ou proibidos de ser tratados. Cada sociedade tem isso. Isso é normal de acontecer. Isso acontece de acordo com os valores que temos. Vamos dizer, nós estamos aqui, dentro de uma sala,
dentro da Igreja Batista. Então, se a gente pega para falar aqui sobre valores, eu creio que ninguém aqui ficaria confortável se alguém estivesse aqui na frente falando abertamente sobre pornografia. Muita gente levantaria e iria embora e deixaria a pessoa falando sozinha, ou então simplesmente tiraria o microfone da mão da pessoa e botava ele para correr. Só que em determinados outros lugares, o cara ia ser muito bem recebido. Certo? E o fato de, em alguns lugares, esses temas não serem muito bem recebidos, e a forma como a sociedade atua rejeitando esse tipo de assunto, é um fenômeno que a sociologia ou a antropologia costuma classificar como a espiral do silêncio. Ou seja, aquele que insiste em tratar de determinadas coisas, de querer incutir determinadas coisas que essa sociedade não aceita, ele vai ficar de lado. Ninguém vai dar atenção a ele, as pessoas vão deixar ele de lado, não vão falar, vão expulsar e não vão querer, vai ficar aquela pessoa malquista. Uma pessoa que não agrada a ninguém, ninguém quer ficar perto dela. Acaba ficando isolada. E isso é um processo natural em todas as sociedades. Mas o grande problema é quando isso começa a acontecer de forma artificial. E aí é que entra a questão. Dentro de todas essas teorias que a gente estudou, começou a se modificar essa quantidade de valores e princípios que a sociedade tinha de uma forma artificial. E como se fazia isso? Com base em pesquisas, com base em informações e com base na resposta da sociedade, ia se tomando atitudes, produzindo material de forma a que todos esses valores passassem a ser alterados, tudo passasse a ser relativo, tudo passasse a ser relativizado. E isso passou a ocorrer de uma forma muito intensa a partir da década de 20, certo? E agora, pouco tempo atrás, na década de 90, um estudioso chamado Joseph Overton, ele teorizou isso. Ele conseguiu identificar isso daí de uma forma que ele conseguiu colocar no papel e mostrar que acontece e que funciona e como estava sendo feito. Tanto é que esse fenômeno passou a ter o nome dele, né? Passou a ser chamado de janela de Overton. Esses assuntos, como a sociedade trata tudo isso. E como funciona essa janela de Overton? Não sei se alguns vão associar a determinadas coisas que a gente tem sido bombardeado há tanto tempo, principalmente por ligação de telemarketing. A janela de Overton, ela mostra que determinados assuntos, quando você vai pesquisar em meio à sociedade, tem assuntos que são totalmente rejeitados, assuntos que são rejeitados com ressalva, vamos lá. Determinado assunto que você vai tratar, para uma parcela da sociedade, ele é totalmente rejeitado. Para uma parcela da sociedade, ele é rejeitado com ressalvas. Para uma parcela da sociedade, existe a posição da neutralidade. Para outra parcela, é aceito com ressalvas. E para outra parcela, é totalmente aceito. Quem aqui já respondeu alguma pesquisa de satisfação onde você precisa dar uma nota de 1 a 5, onde o 1 é totalmente insatisfeito e o 5 é totalmente satisfeito? Todo mundo já passou por isso. Então esse fenômeno, ele acontece de uma forma, teoricamente, ele acontece de uma forma natural em toda a sociedade, só que ele também pode e vem sendo realizado de forma artificial. Dessa forma, determinados assuntos em que a sociedade não aceitava de forma alguma, hoje em dia, com base nessas pesquisas que se fazem e naquilo que a gente pode chamar de engenharia social, a opinião da sociedade vem sendo mudada.
E como que é feito isso normalmente? Vamos dar um exemplo aqui, um exemplo assim, bem radical, uma coisa que, vamos dizer assim, a gente pode dizer que é bem impossível da gente pegar e tratar uma coisa desse tipo. Teoricamente, ele é bem, vamos colocar assim, algo bem complicado. Um assunto hipotético, certo? Mas de uma forma que a gente pegar e falar, a gente vê, pô, não, isso é absurdo. Justamente por ser absurdo, ele é usado como exemplo, quando a gente vai falar sobre manipulação dessa janela de Overton. A maior parte das pessoas que vão tratar dessa manipulação usam esse exemplo justamente por ele ser tão absurdo e ficar mais fácil da gente entender como que a coisa funciona. Qualquer semelhança com algum outro assunto que tenha sido tratado ao longo dos últimos anos não é mera coincidência. Imagine que queira se tratar sobre o assunto de comer carne humana. Estranho, né? Num primeiro momento, tu falar sobre isso é totalmente reprovável, totalmente rejeitado. Mas o que se faz? Em primeiro lugar, precisa se fazer o assunto vir à tona. O assunto tem que vir à tona, tem que ser comentado. Naquela tipo assim, mesmo que falem mal, falem de mim. E o que se faz? Vamos dizer, chega no primeiro lugar, solta-se uma matéria onde um grupo de missionários, de repente, foi morto e devorado por uma tribo de canibais no interior da África. Isso gera aquela comoção, todo mundo começa a falar sobre isso, todo mundo começa, meu Deus, como pode? E começam a colocar entrevistas com especialistas sobre o assunto, debates sobre a opinião, sobre a coisa, e paralelamente aparece um suposto grupo, uma matéria com um suposto grupo de tribos canibais dizendo que precisam ter suas tradições respeitadas, sua tradição, sua cultura precisam ser respeitadas. E isso começa a gerar um debate. E a coisa vai fluindo, vai seguindo. Paralelamente a isso, eles vão tomando mais algumas atitudes. E através dessas opiniões, as pessoas começam a se expressar, começam a falar sobre isso, e de acordo com os debates que vão ocorrendo e com as opiniões que as pessoas vão expressando nesse debate público, aqueles que fazem engenharia social começam a pegar todas essas opiniões e traçar os próximos passos. E aí, num segundo momento, eles começam a diferenciar a questão do canibalismo com simplesmente comer carne humana. Canibal é aquele que mata para comer. Mas, o cara não precisa matar. Se o corpo está ali, ele não matou ninguém. Ele só está consumindo a carne. Ele não cometeu o crime de matar. Então, como é que você vai dizer que é tão ruim isso que ele está fazendo? Ele só está consumindo. É algo bem diferente. Aí o absurdo vai deixando de ser tão absurdo assim. Já começa a desfazer a questão. Num terceiro momento, esse assunto já começa a ser tratado como uma questão humanitária. Pode começar a ser tratado como uma questão humanitária. Poxa, olha só, tanta gente com fome ao redor do mundo e vai pegar carne, enterrar, cremar, não podia dar para essas pessoas poderem se alimentar, acabar com o problema da fome. Aí começam a mostrar um monte de vídeo de milhões de animais sendo mortos de uma forma sensacionalista, tudo isso podia ser evitado, poderíamos tratar melhor da natureza, se dessemos uma destinação um pouco melhor para toda essa carne que vai para debaixo da terra e vai apodrecer. Não poderíamos fazer isso? Aí depois disso, passa para aquela fase onde eles pegam e começam a mostrar supostos benefícios. Ou até mesmo dizer que
A carne humana não faz mal nenhum. Não existe nenhum prejuízo para o ser humano no consumo da carne humana. E começam a mostrar alguns especialistas falando sobre tribos que há milhares de anos consomem carne humana e não tiveram problema nenhum, nunca tiveram nenhum tipo de doença, nenhum tipo de coisa. No terceiro ponto, no próximo ponto, eles já começam a pegar essa questão do consumo da carne humana e mostrar os benefícios que pode trazer, a questão das vitaminas e tudo. A ONU e a FAO, Fundação para Alimentos e Agropecuária, começa a fazer propagandas da destinação do uso da carne humana para matar a fome ao longo do mundo. E aí, com tudo isso, eles pegam e geram um novo termo para poder dissociar ainda mais o consumo da carne humana da questão do canibalismo. Então, vamos supor que eles chegam e digam que são alimentos alimentos ecológicos renováveis. Aí já dá um novo tom. Pô, alimentos ecológicos renováveis, um tema mais bonitinho, não é canibalismo mais. E aí aqueles que começam a ficar contra esse novo termo bonitinho é o cara que é desumano, o cara que não está preocupado com as pessoas que estão passando fome. É o cara que é tido como o negacionista, que não está de acordo com a ciência. A ciência já falou que pode comer, não tem problema nenhum. Você é atrasado, você é retrógrado, você não está fazendo isso por preconceito ou por questão de radicalismo religioso. E aí a gente começa a pegar isso daqui e olhar, e aí a gente entra propriamente na questão da relativização que vem sendo feita de vários temas. Hoje em dia, a gente já vê cristão relativizando a questão do aborto, basicamente porque é o direito reprodutivo da mulher. Meu corpo, minhas regras. A gente vê cristão relativizando sexo fora do casamento. Ah, não, isso daí era coisa de outra época. A juventude de hoje em dia não fica mais sem sexo antes de casar, não. Antigamente o jovem casava com 18, 20 anos. Agora, pô, ele só vai casar lá para os 30 anos. Pô, tu quer que ele fique sem sexo até essa idade? Não é assim não. Aí pais cristãos compram cama de casal para filhos para que eles possam levar namorado ou namorada para casa. Pais cristãos começam a relativizar a questão da homossexualidade, porque se tratar como a Bíblia fala para poder tratar, é homofobia. Devemos respeitar a homoafetividade. Termos bonitinhos que vão sendo criados. E aí, a gente vai vendo o relativismo entrando dentro das nossas igrejas. E teve uma outra coisa que o Fábio colocou hoje até no grupo, que é importante a gente entender, que além dessa questão da relativização daquilo que é absoluto, eles acabam fazendo com que aquilo que seja relativo ali também possa descredibilizar outras coisas também. Vamos dizer, uma situação real que acontece. Não sei quantos aqui sabem, não estou dizendo que seja certo, para mim é reprovável pra caramba. A legislação vigente que fala acerca da tipificação do crime de estupro não diferencia na questão termológica aquele que consuma o ato libidinoso daquele que simplesmente vai lá e, vamos dizer assim, põe a mão onde não deve. Aquele indivíduo mau caráter que chega na rua e passa a mão em uma parte íntima de uma mulher, ele responde pelo mesmo crime daquele que consumou o ato libidinoso.
todos são enquadrados como estupro. E qual o perigo disso? Mas o cara tem que ser mesmo, o cara que aconteceu isso, ele tem que ter a mesma pena. Não, beleza. Que tenha a mesma pena, mas que a tipificação penal seja outra. Por quê? Porque quando tudo entra no bojo de um único termo, você não sabe mais o que é o que. E qual o risco que você tem? O risco de pegar, da mesma forma que eu estou falando, que pega uma pessoa que cometeu um ato de um potencial agressivo teoricamente menor do que o outro, ele é tipificado de uma forma mais pesada. Aquele outro que cometeu o ato, ele pode ser visto de uma forma mais branda, porque não, foi estupro, mas será que foi mesmo? Não sei. Tá ali como estupro, mas tudo está no bojo do estupro. Qual que você sabe que é ou não? Então, isso daí acontece de uma forma geral, basicamente para quê? Aqueles que, de alguma forma, quiserem, como está sendo usado muito hoje em dia, o termo, aqueles que quiserem passar o pano, vão passar o pano para poder aliviar a barra do cara e dizer, não é bem assim não. Mas aquele que de repente cometeu uma coisa menorzinha, mas ele não é bem quisto no meio do povo, não, esse daí a gente massacra. Com base na mesma lei, e muitas vezes o que está sendo aliviado cometeu algo muito pior do que o que está sendo massacrado. É a relativização do conceito. A gente vê pessoas utilizando conceitos hoje em dia de uma forma tão relativa que simplesmente abandonam o significado, a significação desse conceito, de modo a enquadrar ele na pessoa que ele quer atribuir aquele conceito. E isso é um fenômeno da relativização. Mas o grande problema, a meu ver, como a gente está falando aqui, para um grupo de pessoas que creem em Deus, para um grupo de pessoas que creem em Jesus Cristo, estamos aqui dentro de uma igreja batista, o grande problema é que, ao longo do tempo, sem nós percebermos, nossas mentes vêm sendo moldadas de modo a aceitar aquilo que até pouco tempo atrás seria inaceitável. Alguém aqui poderia imaginar, há cerca de uns 10 anos atrás, alguém poderia imaginar na possibilidade de repente, em Nova York, maconha ser vendida ao ar livre? Não, né? Hoje em dia tem vans vendendo maconha pelas esquinas aqui em Nova York, de forma normal e liberado pela prefeitura. A Holanda também. A Holanda já tem um pouco mais de tempo, mas falando assim, acerca de como a coisa vai acontecer, né? Exatamente dessa mesma forma que essa situação hipotética do consumo da carne humana, isso é feito com várias coisas. Primeiro vai falando, não tem nada a ver, não faz mal não, o pessoal usa há um tempão. Nunca ouvi falar que ninguém morreu por causa disso. E tem aqui, tem um estudo aqui que falou que, pode tratar uma doença, pode tratar uma coisinha aqui. Não, mas olha só, o pessoal que não está aceitando enquadrado, a ciência já falou que é bom, que não faz mal e que, pode trazer benefício. E é assim que vai entrando. Só uma coisa que eu gosto. Pois não? Uma amiga minha, né, uma senhora, ela usa maconha. Uhum. O médico receitou para ela. Sim. E a melhor dela foi dar água com vinho, cara. Sim, mas... Entendeu? Remédio, mas aceitado pelo médico, tem tudo bonitinho. Uhum. Isso agora está virando... No caso, ela usa um medicamento à base de maconha. Exato, a base de maconha. Beleza, bom falar sobre isso. Medicamentos à base de maconha. Surgiu até esse tema esses dias no grupo. A substância contida na cannabis, que tem surtido efeitos maravilhosos em tratamentos de muitos problemas psiquiátricos e neurológicos, é o THC. O THC, ele é um dos milhares de componentes
da cannabis, da maconha. E, de acordo com alguns estudos, de algumas estatísticas que se tem, para atender a demanda de 1 ano de pacientes no Brasil, seria necessário 300 quilos de maconha para produzir, para extrair esse THC e produzir toda a medicação para atender a demanda de 1 ano. Ou seja, a apreensão, uma única apreensão já seria mais do que suficiente para atender 1 ano de demanda, então não teria necessidade para plantio. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, mais importante para dizer que não teria necessidade. Já existe um laboratório no sul do Brasil, se eu não me engano no Paraná, que sintetiza o THC. Ele faz o THC em laboratório, sem precisar plantar a erva. Então, todo esse discurso que tem em prol da legalização, do consumo e do plantio, é basicamente manipulação da janela de Overton. E por que isso acontece? Porque, lembra que eu falei sobre aquelas parcelas que uma parcela da população está ali propensa a rejeitar totalmente, uma parcela está propensa a rejeitar com ressalvas, uma parcela está na neutralidade, hoje em dia, na linguagem de hoje em dia seria o isentão, né? Uma parcela aceita com ressalvas, outra parcela aceita sem ressalva nenhuma, aceita totalmente. O que acontece? Essa parcela que está na neutralidade, normalmente é aquela parcela que não conhece sobre o assunto, então prefere não opinar. Então a informação que ele receber vai ser a informação que ele vai comprar. Não sei se vocês lembram, há alguns anos atrás, no programa Silvio Santos, tinha um programa chamado Tentação, onde iam ali aproximadamente 50 participantes, ele fazia uma pergunta, aí tinha 3 portas, cada porta com uma resposta. E as pessoas se dirigiam para a resposta que escolhia, para a porta que tinha a resposta que escolhia. Depois que as pessoas que terminavam o tempo ali e tal, cada um estava nas suas portas ali, e quando acendia a porta que estava com a resposta correta, as outras 2 portas se fechavam, aquelas pessoas que estavam naquela porta ali eram eliminadas, e as que ficavam na porta com a resposta certa continuavam concorrendo, até que alguém ganhava o prêmio. O que acontecia muitas vezes ali? Fazia uma determinada pergunta. Tinha aquelas pessoas que iam direto para uma determinada porta, mas tinha outras que ficavam olhando, pô, não conheço desse assunto, qual era a tendência das pessoas que não conhecem sobre o assunto? Vai com a maioria. Vai com a maioria. E já aconteceu o caso nesse programa mesmo, onde foi todo mundo para uma porta e só um cara foi para outra, e só esse ficou. Foi ele que ganhou. Por quê? Foi Juarez. Tentação já. Mas por que essa pessoa ganhou? Porque ele conhecia sobre o assunto, ele sabia sobre aquilo que estava sendo tratado. O espírito evoluído também passou. Daí é a importância de, como estamos falando aqui sobre a questão do relativismo no meio cristão, daí a importância da gente conhecer a palavra de Deus. Amém. Da gente meditar na palavra de Deus, da gente internalizar isso, da gente estudar isso todo dia. Porque tudo aquilo que tentarem colocar para a gente que for contrário ao que está na Bíblia, mesmo que seja uma distorção mínima da coisa, a gente vai perceber. A gente não vai cair nesse relativismo. Aí vem aquela passagem: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. É a mesma coisa. Juarez, você é bancário. Você tem treinamento lá para reconhecer notas falsas. Os treinamentos, eles te dão nota falsa para você conhecer ou nota verdadeira? As duas. Eu tenho que ter a falsa para entender. Não, sim, mas o principal é você conhecer o quê? A falsificação ou a nota verdadeira? A verdadeira. Porque a partir do momento que você conhece a nota verdadeira, o que tiver diferente daquilo ali Vai chamar atenção, exatamente. vai te chamar a atenção. Esse é o ponto. O melhor remédio para combater o relativismo dentro das igrejas é conhecer a palavra de Deus. E até isso está sendo relativizado, porque existem teólogos, aí, ditos teólogos, né, que já relativizam até se a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Tem teólogo aí dizendo que não, pô, o pessoal já mudou um monte de coisa aí, não é bem assim não. Tem uma nova Bíblia.
A Bíblia precisa ser atualizada. Essa coisa aí está muito retrógrada. Tudo vem sendo relativizado. Só que o que a gente precisa entender é o seguinte: nós somos cristãos. E para nós, a Bíblia é a palavra de Deus. E se a Bíblia é a palavra de Deus, e se nós pudéssemos definir Deus com um único adjetivo, eu creio que o adjetivo que melhor definiria Deus seria perfeito. Alguém discorda disso? Não. Ninguém levantou a mão, ninguém falou nada, então ninguém discorda. Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, isso quer dizer que nele não há variação de erro. E se nós assumirmos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas que a Bíblia contém erro, nós dizemos que Deus errou. Se Deus errou, ele deixa de ser perfeito. Se deixa de ser perfeito, deixa de ser Deus. E a nossa fé é vã. Por isso eu falo, o melhor remédio para o relativismo cristão é a Bíblia. E aí a gente não vai ter como eu já vi situações há alguns anos atrás, posso falar porque não é nem daqui, eu nem conhecia Rosângela e também não era da igreja de onde eu era, mas conheci pessoa que era cristão que quando a filha completou 18 anos de idade comprou uma cama de casal para a filha. Não, para o namorado vir dormir com ela, porque é melhor fazer aqui em casa do que estar por aí pela rua, pelos motéis da vida. Já vi casos de crente dizer que, poxa, não, meu filho é dependente químico, então eu dou dinheiro para ele poder usar e deixo ele usar dentro de casa, porque é melhor do que fazer na rua e de repente ter algum problema. Quando na verdade o que deveria fazer é chegar e convencer o filho do erro e convencê-lo a buscar ajuda para se livrar dessa escravidão das drogas. Não existe motivo para acobertar ou relativizar o erro. O que é errado sempre vai ser errado. E qual é o parâmetro para definirmos o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal? Como estamos falando em um contexto cristão, o parâmetro é a palavra de Deus. Então, eu penso que o melhor remédio que a gente tem para combater a entrada e o crescimento do relativismo no meio cristão é o estudo, a pregação e o viver da palavra de Deus. Amém? Amém. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação, alguma coisa? Não, então encerro por aqui. Essa questão, antes de você encerrar, perdão, assim, a questão da gente estar vendo gradativamente a Bíblia sendo distorcida, é também pensada, planejada, estudada, e não é da agora, né? Se tem uma devassidão de quase meio século, um século ou mais. Então, assim, algumas coisas, tem até agora começou alguns, me chama? Eu ouvi assim, algumas coisas na internet, você entendeu errado. Aí começa a vir trazer uma nova roupagem para alguns assuntos. E assim, algumas coisas, como são bem habilidosos, você fica pensando, mas e se? Aí começa a absorver aquilo ali, porque são grandes nomes também. Você lembra a tentação que Satanás fez a Cristo depois dos 40 dias de jejum? As 3 questões que Satanás colocou ali, ele não argumentou dentro da palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus. É basicamente isso daí.
É o que eu falo assim, o conceito da coisa foi definido agora na década de 90, que foi a questão da definição do conceito da janela de Overton. Mas a manipulação dela já acontece desde o início do século. Desde que o diabo é diabo. Né? Não, sim, desde que o diabo é diabo, ele vem fazendo isso. Mas, vamos colocar, desde o início do século XX, a coisa se intensificou e se sistematizou de uma forma que, se você for prestar atenção, a degradação da sociedade em um século foi algo absurdo. Algo que não tinha acontecido em 19 séculos, aconteceu em um, ou dois, ou menos de dois, né, que agora está no 21 aí, no começo do século 21, em pouco mais de um século, a coisa descambou de uma forma que é difícil da gente conseguir acreditar que algo aconteceu em tão pouco tempo. Mas por quê? Porque foi algo, como você falou, é algo pensado e arquitetado, por isso que é chamado de engenharia social. É com base nos dados que são coletados da própria sociedade é que a coisa é projetada. Tipo? A evolução do tempo ajuda a descoordenar as pessoas. Sim, mas isso daí, vamos dizer assim, não é que é a evolução do tempo, são pessoas que estão no comando, principalmente da questão de meios de comunicação e formadores de opinião, que vão fazendo com que as pessoas acreditem que aquilo é o melhor. E se você não aceita participar daquele debate, daquela coisa, você é posto de lado, exercem sobre você a espiral do silêncio. Você é o negacionista, você é o preconceituoso, você é aquele que é o radical, o fundamentalista, com você não pode ter conversa, então você fica de lado e deixa que a gente vai seguindo por aqui. Você é cancelado, né? Você é cancelado. Você é cancelado. Então aí as pessoas acabam se vendo, principalmente o jovem e o adolescente, acaba se vendo, entre aspas, obrigado a aceitar determinadas coisas, porque senão ele não faz parte do grupinho. E muitas vezes isso não acontece só com adolescente, acontece com nós que somos adultos também. Porque se a gente pega... Vamos ver uma situação real que eu estava estudando outro dia, acerca disso. Eu cheguei até a comentar com o Juarez, acho que o pastor Sotero também. Nós tivemos aí, há alguns anos atrás, um Papa que foi eleito, e por conta dele prezar por valores e atitudes que hoje a cúpula da igreja já não entendia o que seriam mais pertinentes, ele foi obrigado a renunciar. Vocês têm ideia do que é isso? Se isso acontece com um Papa eleito, imagine com a gente. Agora, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Essa tem que ser a nossa visão. Essa tem que ser a nossa meta. Perseverança. E perseverança em quê? Na verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? A palavra se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós, Cristo. E Cristo diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, amados, o melhor remédio que a gente tem contra o relativismo dentro da igreja é a palavra de Deus. Me desculpem se eu gastei muito tempo falando sobre questões conceituais, científicas, filosóficas e várias outras coisas, mas eu achei que seria interessante para que a gente pudesse entender como chegou até o dia de hoje. Não foi algo que simplesmente alguém acordou e falou: acho que hoje eu vou mudar o mundo. Não foi uma ação tipo daquele desenho que tinha Pink Cérebro, que o cérebro acordava todo dia dizendo que ia conquistar o mundo, com um plano mirabolante para conquistar o mundo. Não. Tudo é muito bem pensado, tudo é muito bem arquitetado. E como eu falei desse escritor, esse Thomas Kahn,
ele fala que até mesmo a ciência, aquilo que é tido como aceito, teorias aceitas no meio científico, não tem necessariamente a ver com o interesse da ciência, mas pode ter sido aceito com interesses políticos, com interesses filosóficos, com interesses sociológicos, com interesses religiosos, ou seja lá quais interesses forem, mesmo que esse interesse seja confrontado diretamente com o interesse da ciência. O que vai prevalecer é o interesse, vamos dizer assim, aquele interesse maior. A ciência pode estar querendo ir para um lado, mas de repente por uma questão política, não, vem para cá, para esse lado aqui. Quantas vezes a ciência deixou de seguir para um determinado lado para poder investir em esforços para a guerra, porque era o que ia dar dinheiro, ia trazer desenvolvimento? Nós vemos, já ouvi muita gente falar que Santos Dumont morreu de depressão ao ver o avião que ele criou sendo utilizado para a guerra. Mesma coisa aconteceu com a questão nuclear sendo usada para bombas. Por isso que eu falo, muitas vezes a questão não é a produção do cientista, mas o uso que se faz dessa produção. Então a gente precisa estar atento a tudo que chega até nós, porque tem um autor que eu estudei na faculdade, um livrinho pequeno, Eduardo Carr, que ele fala que nenhum documento fala nada além do que o autor queria. Nada é isento. A gente precisa entender isso. Às vezes, o que está escrito ali não é nem o que o autor mesmo pensa, mas é o que ele quer que você pense que ele pensava. Já pararam para pensar nisso? Nessa possibilidade? Às vezes nem ele acredita naquilo que escreveu, mas ele quer que você pense que ele acredita naquilo. Então, o nosso norte, o nosso ponto de ancoragem para fugir do relativismo, mais uma vez que eu digo, é a palavra de Deus. Amém? Amém. Márcio, gostaria de falar um pouco sobre o que você está falando, o relativismo. Principalmente dentro da igreja, a gente vê uma coisa bem mais profunda, né, do que a teoria que foi mencionada aí. O que a gente vê, o cara é justo. O cara que é justo geralmente não é relativista, né? Ele tem uma posição de sobrever as coisas. Mas às vezes o camarada vê o que está acontecendo dentro da igreja, né? E não consegue ser justo. E às vezes é obrigado por cada situação a relativar aquilo que está acontecendo, nem que seja de errado. Porque às vezes aquilo vai, por exemplo, trazer uma certa situação difícil para ele. E ele deixa a coisa passar por questão assim, por interesse próprio. Está entendendo? Às vezes ele vê a coisa, ele vê que a coisa está errada, você nem consegue, se você fosse dizer que está errada, como você falou a ele, a gente sabe, né? Aí você não diz para não ficar numa situação difícil, né? Porque pode complicar para você mesmo. Aí você fica na sua. Mas você só sabe com o outro, seu sacramento estando certo, mas você não vai defender o cara, porque às vezes pode complicar a sua situação, né? Então você quer ver, às vezes se relativiza, às vezes, questão de interesse pessoal. Sim, sim. Daí, o camarada sabe que aquele camarada jamais ele vai defender aquele cara, se for defender, vai complicar a situação dele. Pois então, é, tu já assistiu, quantos aqui já assistiram a um filme chamado Cruzada? Eu já. O filme Cruzada tem uma frase excepcional. Na hora que o rei vai consagrar o rapaz como cavaleiro, o rei chega e fala: muitas pessoas podem te induzir a cometer as piores atrocidades do mundo, mas na hora de pagar por elas, você vai pagar sozinho. Nem vou assistir mais. Então é responsabilidade individual.
E para ver como essa questão, como eu estava falando, como que a coisa funciona, como que essa relativização das coisas funciona, eu estava lembrando de um outro filme aqui. Quem já assistiu um filme Como Eu Era Antes de Você? Só você, Marcos. Só o trailer. Só o triplo também. Acho que não dirijo também. Só viu Não me lembro. O que acontece nesse filme aí? Que é uma coisa que me chama a atenção. Ela começa a trabalhar para um rapaz que é cadeirante, a mulher começa a trabalhar com um rapaz que é cadeirante. Mas Eu vi esse filme aí, bom. Ela é... lembrou? Eu lembrei. Eu vi. Ela é noiva de um rapaz e ela começa a se envolver com um cadeirante. Só que a trama é montada de uma forma tão bem montada Depois ele morre. que no meio do filme você já está torcendo para que ela fique com um cadeirante. E você nem se importa que ela é noiva. Você já está torcendo para traição. Pô, mas o cara não tá nem indo pra ela também, pô. Exatamente o que leva a gente a pensar relativismo. Olha só, o cara não está nem aí para ela. Por que ela não chega, vai lá pro cara, ó, terminou, acabou, vamos começar com outro? Sim, Não seria o correto? corretíssimo. Pois é, mas da forma que a trama é conduzida, faz com que a gente relativize justamente o que tu falou. Pô, meu irmão, o cara não tá nem aí pra ela tem mais é que ficar com o outro mesmo. Márcio, Beleza. esse dia eu estava comentando lá com a minha esposa, nós tivemos 30 dias lá no Norte Fluminense, Aham. e eu fui visitar uma Assembleia de Deus. Aí teve lá uma programação na cadeia, tinha uma senhora lá, que é amiga da Regina quando elas eram garotas. Sim. Aí ela ficou um dia sem a igreja, um dia dela chamou a gente. Regina, será que você chamou o seu marido comigo? Podia me levar até no céu? Lá na roça, lá você pode dar a hora que for, que não tem esse problema que aconteceu aqui no Rio, não. Aqui você fica com medo. Lá é tranquilo, você pode ver uma cobra lá, um bicho qualquer lá, uma capivara, mas o bicho homem lá tu não vê, não. Aí, daqui a pouco, sabe o que ela estava falando? Ela é da igreja e o marido não é. Aham. Então o que acontece? Ela terminou o culto, 10 horas da noite, ela terminou o culto. Aí ela pediu a gente, só para dar uma volta assim, para deixar na porta da casa dela. E o marido dela não é cristão. Ela falou, esse camarada, ele é aposentado, ele não faz nada para ninguém, ele fica lá só assistindo televisão, pijama de bolinha. Que coisa desse camarada? Mesmo que não seja da igreja, não, amor, Vade, como é que você... Eu vou te levar até a porta da igreja, quando for aproximar de sair lá, eu vou ficar te esperando que esteja lá fora. Para fazer uma médiazinha. Aí depois perde e fica reclamando. Mas, irmão Jair, é justamente o que eu falo, olha só. O problema não é esse, o problema é a questão do seguinte, como eu estava dizendo. A moça, ela era noiva. O noivo não estava dando muita atenção para ela mesmo. É real. Só que a questão é, por que ela não chegou para ele? Por que a gente não estava torcendo para que ela terminasse com ele antes de ficar com o outro? Porque a trama é construída de modo a gente relativizar a fidelidade. É isso aí. Márcio, A Bíblia nos fala sobre fidelidade, mas ela não fala, seja fiel se o outro for fiel contigo. Você tem que ser fiel. Se o outro não é, você pode abrir. Você pode pegar e termina ali e tal, e segue a tua vida. Agora, a traição é justamente a questão da relativização da fidelidade. E a gente torce por isso. Quantas novelas e quantos filmes a gente já se viu fazendo isso? Torcer pelo bandido. Torcer pelo bandido. Pô, 11 homens e um segredo. Os caras estão assaltando 3 cassinos ao mesmo tempo, a gente torce para os caras se darem bem. Márcio, Oi. posso dar uma parte? Pode. Meus irmãos, voltando ao relativismo na igreja, dentro do nosso meio dito cristão, há alguns anos atrás, eu fui pregar numa determinada denominação que não é uma denominação histórica, muito menos reformada. E lá eu vi, tem um termo usado na teologia chamado galacionismo. Galacionismo é trazer práticas e doutrinas do Antigo Testamento para os dias atuais. Eu me senti dentro de um tabernáculo quando eu cheguei no templo. Desde a Arca da Aliança até os irmãos entrando com alabardes, né? E com toda aquela parafernália que existia no tabernáculo propiciatório e tudo mais. Eu fiquei observando assim, né?
E eu conversando com o apóstolo, né, que lá é um ministério apostólico, eu perguntei para ele, aqui existe bastante coisas do Velho Testamento, né? A ele, não que nós tivemos a revelação isso, a revelação aquilo, relativizando o Antigo Testamento com os nossos dias atuais. Eu perguntei para ele, e o senhor é circuncidado? Você sabe o que é isso? Às vezes não. Ele não me convidou mais para pregar lá. Fica queimado lá. Fica queimado lá. Não, mas Só para terminar, foi engraçado, não foi engraçado? Eu perguntei com essa seriedade, o senhor, porque ele estava falando o que lhe apraz. Porque as mulheres não vão raspar a cabeça e colocar véu, muito menos os homens vão se circuncidar com 54 anos como eu, e muitos irmãos aqui mais idosos que eu e mais novos, correto? E não vamos levar nossos filhos com 8 dias para o pastor Levi cortar o prepúcio, né? Não é fimose, é o prepúcio. Eu já vi uma circuncisão numa sinagoga. Aí eu perguntei para ele era branco, ele ficou mais vermelho que um camarão. Ele falou, não, meu irmão, não, isso aí não. Sabe o que é isso, irmãos? Relativizar o pecado, relativizar a prática e a liturgia e a homilia de nossas igrejas. O que é bom, o que chama a atenção, o que eu posso fazer para contentar pelo menos 90% da massa, da grei. 10% vai chiar, o que tem um pouco de conhecimento, mas 90% vai gostar. O que é bom? O bom é fazer assim. Mas a Bíblia fala que deve fazer assim. Não, mas se a gente fizer assim, a gente fazer uma alegoria, vai chamar a atenção. É o que está acontecendo. O que é que está acontecendo? Confissão positiva, quebra de maldição hereditária. Vamos lá, que mais? Me ajudem aí. Bênção sobre bênção e tudo mais para chamar a atenção, fazendo coisas que há 10, 20 anos atrás era relativamente, incrivelmente impossível de acontecer. E hoje em dia a gente vê com a normalidade muito grande e tudo é relativo. Não, será que, como o Márcio falou, será coisa do passado. E quando a gente se choca com a palavra de Deus, em que a Bíblia diz que Deus não muda, um dos atributos do Senhor, nosso Deus, é que Ele é imutável. Tanto Ele quanto o Verbo, que é a sua palavra. Mas o homem tende, desde o Éden, através da sua rebeldia, tornar mudanças, fazer mudanças no meio da nossa denominação, do nosso meio cristão, né? O último agora foi, entre tantas outras coisas, foi o advento do pastorado feminino, que é difícil falar sobre isso, né? Uns concordam, outros não concordam, não há consenso nem no meio feminino. Se perguntar para as irmãs da igreja e tudo mais, vão falar isso. Aí quando você fala uma coisa dessa... farto material contra. Isso. Aí quando você fala uma coisa dessa, você é retrógrado, misógino, uma série de adjetivos. Tá vendo aí os termos bonitinhos sendo cunhados para chamar a atenção? Entendeu? E hoje em dia, como eu falei, eu fui numa palestra de um de um desembargador uma vez, e ele falou uma coisa incrível, ele falou assim, esses 2 termos hoje em dia são utilizados no nosso meio, ele é cristão. Um é constranger, certo? Estou constrangido. O outro termo que ele falou oh meu Deus, eu me esqueci o outro termo, mas vou lembrar daqui a pouco. Constranger. Ele falou, bem, eu fui advogado, eu sou advogado, fui juiz e hoje sou desembargador aposentado. Mas na época que eu fiz prova para juiz, eu fui reprovado. Depois eu fui reprovado de novo e reprovado, passei na 4ª vez. Nem por isso fiquei constrangido, porque reprovei 3 vezes. Hoje em dia, se a gente falar alguma coisa que vai de encontro ao teu querer, vai de encontro ao teu modo de viver, você fica constrangido. Não pode constranger. Não pode constranger. Se você constranger, vai ser uma coisa assim, você vai ser considerado persona não grata, né? Para alguns, lembre-se sempre disso. Não é porque a maioria está fazendo que é o correto. Segundo, 2 milhões de hebreus saíram do Egito. Quando viram o Mar Vermelho com 2.000 metros de profundidade e os 70 mil cavaleiros faraós atrás, eles voltaram, olharam para aqui e falaram o quê? Começaram a chorar, culpando Moisés. Eles querem pepino, cebola
e a sombra e água fresquitinha lá, chicotada nas costas, né? Não é porque a maioria está falando que é certo, gente. Tenha sempre sua opinião própria dentro da palavra de Deus. Se você está dentro da palavra de Deus, muitos são chamados, poucos escolhidos. Há pouco tempo atrás, só para a gente finalizar aqui, senão a hora já está um pouco avançada. Aí vamos só finalizar, só vou finalizar aqui falando ainda sobre a questão do relativismo. Há pouco tempo atrás, eu estudando sobre algumas coisas, eu vi uma fala do pastor, do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele estava falando sobre essas várias teologias que vieram surgindo. E ele falando lá, surgiu teologia liberal, teologia da libertação, teologia da missão integral, teologia da prosperidade e tantas outras teologias que foram surgindo. E uma coisa que ele falou que é só a gente prestar atenção. Qualquer teologia que o centro dela não seja a salvação do homem, não deve ser dada atenção. Isso é algo absoluto. A Bíblia é um livro que ela conta histórias, mas não é um livro que tem a função histórica. É um livro doutrinário. É um livro que só tem dentro dele aquilo que é relevante para a salvação do homem diante de Deus. Então, qualquer teologia que o centro dela não seja a salvação do homem, esquece. É puro relativismo cristão. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Nessa